casa, pela presença dos nossos amigos, encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesta noite. Agradecer ao mentor desta casa, a todos os trabalhadores que aqui se encontram, aos trabalhadores também desencarnados, que estão no seu trabalho incessante, e que muitas vezes nós estamos fechando as portas aqui, mas o trabalho ainda continua. Vivemos tempos em que esses pronto-socorro, que é a casa espírita, né? Esses hospitais, têm tido uma maior procura em busca de auxílio, de amparo, de conforto. Nessa noite preparei uma conversa, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E começamos o capítulo, Kardec começa o capítulo falando que se conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então ele diz assim, olha, vede, não vos enganei, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse isso aos discípulos, né? Depois ele ter explicado que a árvore que dá maus frutos, ela não pode ser uma árvore boa, né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, né? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Para que nós possamos entender um pouco o porquê Jesus disse, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, nós teríamos que primeiro ter uma concepção e saber quem é Cristo. Quem é o governador do nosso planeta? Quem é o governador do orbe terrestre? O porquê ele é o Cristo? Né? Então, a partir do momento que nós somos esclarecidos pela doutrina espírita a respeito de quem é o Cristo, o nosso Jesus Cristo, aquele que nasceu lá da Galileia, e que nós temos plena consciência de que o único Cristo que existe aqui, que governa o nosso orbe terrestre, é aquele Jesus Cristo que nasceu na Galileia. Portanto, tendo plena consciência disso, sabemos que podem aparecer milhares dizendo ser o Cristo, mas são desmascarados, primeiro, pelo fato de que Jesus Cristo, sendo um espírito puro, da mais alta hierarquia, no topo da escala dos espíritos puros, ele não reencarnaria. Ele encarnou. Espírito puro não reencarna. Então já começamos por aí. Ele encarnou. Jesus Cristo veio em carne apenas uma única vez. Mas ele não reencarna porque sabemos que ele é um espírito puro. E espíritos puros não reencarnam. Partindo desse princípio, nós já podemos saber que qualquer um que se apresente como o Cristo não é o Cristo, porque ele não iria reencarnar. Na Revista Espírita, de 1862, uma mensagem de Lacordaire para Kardec diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. E essa foi para mim a primeira revelação bombástica quando comecei a estudar o Espiritismo. Peraí, então tem mais Cristo por aí?
Essa foi a minha primeira revelação. Mas entendo que somente um Cristo governa esse planeta. Nosso amado Senhor Jesus. Entre outros planetas, outros mundos habitados, que nós mesmos desconhecemos a infinidade desses mundos, há também os seus Cristos, os espíritos dessa mais alta hierarquia a cuidar desses planetas, desses mundos que também estão em evolução. Bom, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele explica o seguinte, tá? Que ele é um dos co-criadores, fazendo parte da equipe de espíritos puros da mais alta elevação, que trabalham ligados a Deus, numa inteligência suprema, numa forma de comunhão indescritível. Ou seja, eles estão tão ligados à essência divina, à supremacia divina, esses espíritos, que eles trabalham como co-criadores, como arquitetos, trabalham todo o fluido cósmico da criação na mais perfeita comunhão com Deus. E essa comunhão é tão perfeita que basta nós olharmos em volta a natureza e olharmos para dentro de nós mesmos para compreendermos um pouquinho assim da complexidade dessa comunhão. Porque tudo que foi feito por esses arquitetos, né, por esses co-criadores, pelos nossos Cristos, pelos nossos Messias, foi feito com a mais pura e absoluta perfeição. Mas para nós não ficarmos só na questão de que estamos usando apenas os artigos de psicografia espírita, nós vamos lá no livro de Gênesis, primeiro livro de Gênesis. Capítulo 1, versículo 26, está escrito assim, que depois de ter feito toda a criação, no sexto dia, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ali, então, nós temos comprovado essa pluralidade divina. Não existem deuses, existe um Deus. Mas ali comprova realmente o que André Luiz cita no livro, Evolução em Dois Mundos. Que há uma equipe espiritual trabalhando junto com Deus. Esta equipe elevada. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Também no capítulo 1, no versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, no hebraico, no original do texto, está escrito como Elohim, Deus no plural. Então, toda essa frase está composta no plural, no seu original. Para que nós possamos entender que Deus, ele é aquele que tem fluido, mas havia já naquele tempo uma equipe trabalhando. E quando o globo terrestre, quando tudo isso aqui foi formado, Jesus Cristo estava nessa equipe. E aí nós podemos entender que mesmo em meio a todas as nossas dificuldades morais, intelectuais, emocionais, não importa. Nós temos à nossa frente como governador o Espírito que estava lá, junto com Deus, planejando tudo isso aqui por amor, dando-nos condições de podermos estar aqui para aprender a amar, a perdoar, praticar a caridade, para nos reunirmos quantas vezes for preciso com os nossos algozes e pegar eles no colo e chamar de meu amorzinho. Como eu amo você. E tentarmos nos reconciliarmos quantas vezes forem preciso. Mas tudo isto foi criado
com muito amor. E Jesus já estava na frente. Portanto, não existe possibilidade alguma, à luz da doutrina espírita, de acreditarmos em um outro Cristo. Ele é único. Ele é único. Ele é insubstituível. Bom, quando diz que conhece-se a árvore pelos frutos, capítulo 1, eu vou então fazer uma comparação no livro de Judas. Digo livro de Judas porque ele não tem capítulos, ele é apenas um capítulo, não é um livro. Conhece-se a árvore pelos frutos. E também falando sobre os falsos profetas, que é o tema dessa noite. Judas, no versículo 10 do seu livro, ele diz assim: esses, porém, quanto a tudo que não entendem difamam, quanto a tudo que compreendem por instinto natural como bruto e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no caminho de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então Jesus falava dos falsos profetas, que eles viriam. O conceito de profeta, nos dias de hoje, as pessoas pensam que profeta é aquele que prediz o futuro. Mas Kardec deixa claro que não. Que Kardec deixa claro que profeta é todo aquele que fala em nome de Deus, em nome da espiritualidade, aquele que ensina. Todos esses são profetas. Ele não precisa necessariamente predizer o futuro. Nessa questão, nesse estudo sobre o livro de Judas, quando ele fala sobre os falsos profetas, ele usa uma tríade de arquétipos. Essa tríade eram de líderes religiosos. E esses líderes religiosos, eles marcaram a história de Israel de tal forma que eles realmente se tornaram um ponto de referência. Mas não um ponto de referência a ser seguido como bom, e sim como um ponto de queda. Bom, o primeiro deles era Caim. Caim era o protótipo do ciúme entre os irmãos. Então, cada vez que se falava, comparava alguém a Caim, é porque ele foi alguém, um grande líder, mas que ficou marcado na história da religião de Israel como aquele que causava a dissensão, o ciúme, o homicídio entre os irmãos. E neste ponto, nós podemos falar também de certas seitas, denominações, de certos conceitos, que quando um irmão ele comete uma falha, um erro, e todos cometemos todos os dias, eles ao invés de levantar e estender a mão para erguer o irmão e dizer, vem aqui que eu te ajudo a caminhar, e fazer como o bom samaritano, botar em cima do cavalo e vamos lá que eu vou te ajudar, não, eles excluem. Eles banem, e isso é uma forma de assassinato, banir o irmão. É uma forma de assassinato, é uma forma de homicídio. Também existem aqueles que gostam de causar dissensões, que gostam de fazer as fofoquinhas, né? De jogar um irmão contra o outro. Isso também é uma forma de assassinato. E isso também se inclui no arquétipo de um falso profeta. Aquele que ao invés de unir, ele separa. Aquele médium que ao invés de contribuir, ele causa dissensão entre os outros médiums, entre os trabalhadores, entre os ceareiros, né? Então aí nós reconhecemos também uma das características dos falsos profetas. A outra característica era de Balaão.
Balaão, que até a jumenta enxergou o anjo do Senhor, mas ele não enxergava, porque ele estava cego pela cobiça, ele estava cego pela ganância. Bem, ele é o arquétipo dos profetas mercenários. E eu acredito que a gente quase não ouve falar de profeta mercenário hoje em dia, né? E assim que eu faço uma oração para ti, mas eu não te cobro nada, né? Eu acho que não. Eu acho que isso era só lá naquele tempo. Hoje em dia eu acho que não existe mais isso, gente. Não existe. Bem, é um médium que trabalha a troco de recompensas financeiras. Nós sabemos que a Bíblia também diz que aquele que recebe aqui, ele não tem mais nada para receber quando chegar no mundo espiritual. Já recebeu o seu pago. Também tem aqueles que, a exemplo de Balaão, nomezinho complicado, quando se vê no exemplo de Balaão, que além dele ter se vendido, ele induz toda uma nação a práticas permissivas, a troco de obter mais lucros. Podemos citar aqui aqueles médiums também, que por eles obterem algum lucro financeiro, e quando eu falo médiums, eu falo de todos aqueles que de alguma forma trabalham com a espiritualidade. Eu falo de todos. Eu falo de sacerdotes, de pastores, de seja lá que nome der. Mas são todos aqueles que trabalham com a espiritualidade e que têm uma responsabilidade. Então, Balaão era o segundo arquétipo. Era o arquétipo do mercenário. O terceiro arquétipo é Coré. Coré era visto como o arquétipo do antinomianismo. Nomezinho gostoso de falar, né? Antinomianismo. E é óbvio que eu fui no Google procurar o que era antinomianismo, né? Então, gente, não estou acostumada com essas palavras assim, né? Vem de duas palavras gregas. Anti é contra, nomos é lei. Então, é a crença de que não há leis morais para que os cristãos obedeçam. Bom, aí nós vamos então entender que se não há leis morais, então está tudo certo. O que qualquer um falar está certo. Mas não é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, né? Não é isso que nós estudamos na doutrina espírita. Quando fala sobre os falsos profetas, no item 5 do capítulo 23, diz assim: desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, dos seus interesses, do desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Eu acho que isso era só lá naquele tempo também, né? Hoje em dia a gente não vê ninguém aí dizendo que tem poder de fazer alguma coisa, né? Que é divino, que é excelente para ganhar dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que foi só lá naquele tempo. Mas se por um acaso nós vermos, a nossa doutrina espírita também diz assim: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, quando nós falamos do arquétipo de Coré, que fala que ele era do antinomianismo, ou seja, não precisa seguir regra moral nenhuma, gente. Que isso? Não é necessário. Você pode ficar devendo. Você pode dar o calote. O que importa para Deus, olha, não é nada disso não. Será que é isso? Será que nós podemos agir dessa forma? Então quer dizer que o profeta vem, ensina coisas maravilhosas, mas na primeira oportunidade ele te dá o calote. Na primeira oportunidade que
você descobre que o sujeito está devendo Deus e todo mundo porque realmente não quer pagar. E fora outras coisas, né, muito tristes que acabam nos marcando. Certos homens que eram para ser, certos grandes médiums que eram para ser exemplo e que acabam fazendo com que o espiritismo seja, de certa forma, visto de maneira ruim. Né? Aí o espiritismo acaba levando a fama, mas a culpa não é do espiritismo. São desses falsos profetas. Bom, vamos para o capítulo 3, item 3, né? Já tem uma linha de capítulos, gente. Diz assim, ó. Não acrediteis em todos os espíritos. Quando nós falamos sobre não acreditar em todos os espíritos, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, e nós vamos estudar as diferentes ordens de espírito. No item 96 diz assim, a pergunta Kardec faz aos espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles alguma hierarquia? Bom, os espíritos respondem. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Nessa classificação, lá no item 104, nós estão descritos na 8ª classe os espíritos pseudo-sábios. Então, quando Kardec ele nos faz uma advertência de não acreditar em todos os espíritos, ele está citando principalmente os espíritos pseudo-sábios. Porque diz o seguinte, diz que eles se utilizam até de nomes de pessoas importantes. Eles se utilizam, eles se fazem passar por alguém muito importante, com muita sabedoria. Mas, no fundo, as suas mensagens são para que haja um isolamento, para dividir grupos, para causar sectarismo, para causar dissensão. Então, aquilo que deveria crescer, uma boa obra que deveria crescer, ela começa a diminuir. Porque, apesar de tudo, apesar de parecer uma boa mensagem, nas entrelinhas, eles começam a dividir os grupos. São os pseudo-sábios, eles são espíritos muito inteligentes. E que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos estudando a doutrina, nós caímos nesse erro. Caímos sim. Caímos porque o cair é do homem. E o levantar é de Deus. Mas Deus só pode nos erguer se nós nos dispusermos, então, à prece, à caridade e ao estudo da doutrina. Porque não basta apenas vir à casa espírita. A caridade é o único requisito para a nossa salvação, para a nossa elevação moral, para a nossa elevação espiritual. Mas nós temos que nos instruir também. Porque se nós não nos instruirmos, nós iremos estar sempre sujeitos a sermos enganados. Por isso nós temos que, o quanto possível e o quanto tivermos forças, estudar a doutrina. O que nós estudamos, eu acredito que não é nem 5% ou 10% de toda a obra. E eu acredito que se ficar estudando aqui, se eu ficar aqui estudando até os 100 anos, eu ainda não vou conseguir estudar tudo. Então, já que temos que parcelar tudo isso aí, né? Comecemos o quanto antes. Os espíritos pseudo-sábios. Já falei sobre eles. Características do verdadeiro profeta. Porque até agora nós já falamos dos falsários. Agora vamos falar das características dos verdadeiros profetas. E Kardec também descreve.
assim que esses espíritos, esses embusteiros, né, esses impostores, ele diz assim, ó, é contra esses impostores que se deve estar em guarda e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. O dever de todo homem honesto é desmascarar os falsos profetas, os falsos espíritos. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Bom, a resposta para essa pergunta das características do verdadeiro profeta, ela na verdade ela se encontra no capítulo 20. No capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, no item 4, diz assim: como reconhecer os que se acham no bom caminho? Podeis reconhecê-los pelo ensino, pela prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito da lei para satisfazerem a sua vontade e a sua ambição, esses serão destruídos. Então é simples reconhecer o verdadeiro profeta, né? Como Jesus disse, conhece-se a árvore boa pelos seus frutos. Bom, como o nosso tempo é curto, né? Vamos lá. Os falsos profetas da erraticidade. Esse é o tópico número 10. Bom, utilizam-se muito frequentemente da fascinação, que é uma das formas de obsessão. No livro de Jacobson Santana, no livro Psicofonia da obra de André Luiz, ele conta a história de uma médium, né, que foi estudada no processo de obsessão por André Luiz. E ela sofreu durante o sono um ataque feroz de um obsessor, e por meio de sugestão hipnótica. A definição da fascinação, ela está definida por Kardec no capítulo 23 do livro dos médiuns. Diz assim: nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que conseguiu dominar, como faria com o cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão de verdade. E mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então eu acredito que a fascinação, e Kardec cita isso também aqui no livro dos médiuns, é uma das formas mais perigosas de obsessão. Por quê? Porque o falso profeta da erraticidade, ele é aquele espírito que, além dele ser pseudo-sábio, ele sabe se utilizar